Esta quinta-feira, dia 30 de novembro, 8 da manhã, pessoal, já estamos aqui na live e hoje nós vamos falar sobre 7 vitaminas para combater a má circulação, as varizes e também as dores nas pernas e nos pés. Então, se você tiver algum problema cardíaco, trombose nas artérias, pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo aqui, essa live aqui, vai te ajudar muito, porque milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo têm má circulação. Então, se o seu pé está inchando, se você tem dificuldade para andar, ou seja, se quando você começa a andar um pouco, as suas pernas já começam a doer, se você sente um peso nas pernas, se você tem varizes, esse vídeo aqui é para você, então fica até o final, presta bastante atenção que essas vitaminas vão te ajudar muito, até mesmo porque são uma forma simples, barata e eficaz de melhorar a sua circulação. E nós vamos responder também uma pergunta muito importante. Será que é melhor consumir suplementos ou focar numa alimentação rica, numa alimentação variada o suficiente para fornecer as necessidades diárias de cada uma das vitaminas? Essa pergunta a gente vai responder hoje. Antes da gente começar as vitaminas, ó, já vai escrevendo aí no chat, já vai escrevendo aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Vai me deixando um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né? Seja uma pessoa aí educada, né? Responda quando uma outra pessoa te dá bom dia. Então eu falo bom dia! Eu quero que você responda, se você quiser também, né? Então responde aí, pessoal. Diz de onde você está me assistindo. Diz se você tem problemas de circulação, porque eu quero te conhecer melhor. E, pessoal, a nossa 7ª vitamina é a vitamina K, que é uma vitamina fundamental para a nossa coagulação sanguínea, para o bom funcionamento da coagulação, porque ela é essencial para a síntese de proteínas da coagulação e também ativa fatores de coagulação essenciais, como a protrombina, os fatores 7, 9 e 10. Então, se a gente não tem vitamina K, a nossa coagulação fica comprometida. E aí isso gera um aumento do tempo necessário para a formação dos coágulos, aumentando o risco de hemorragia e também tornando a nossa cicatrização menos eficiente. Porque assim, por mais que a gente pense, não, o coágulo é ruim, o trombo é ruim, nem sempre, pessoal. Muitas vezes, aliás, na verdade, né, os coágulos e os trombos, eles foram feitos, eles estão no nosso corpo para nos ajudar, né, para evitar um sangramento maior. Obviamente que se isso se descontrola, acaba sendo prejudicial para a gente. Mais do que isso que eu falei da coagulação, a vitamina K também ajuda a regular o cálcio no corpo. Então ela direciona o cálcio para onde ele é necessário, prevenindo assim o acúmulo de cálcio nas artérias e diminuindo, consequentemente, o risco de aterosclerose, que é o acúmulo de cálcio, de colesterol, de gordura e de outros resíduos nas artérias, que gera má circulação, que aumenta o risco de algum evento cardiovascular grave, como um infarto ou um derrame. Mas, pessoal, obviamente, como tudo na vida, a gente tem que tomar cuidado com as doses da vitamina K, porque doses muito elevadas aumentam o risco de coagulação excessiva, problemas hepáticos e também pode interferir na ação de alguns medicamentos, como a varfarina, nome comercial Marevan, tá bom? Então, além disso, né, quais são as fontes da nossa alimentação onde a gente encontra a vitamina K? São os vegetais de folhas verdes, espinafre, couve, brócolis, o fígado e também produtos fermentados, como alguns tipos de queijo, como o queijo brie, por exemplo, e também o chucrute. Então, ó, vitamina K, a nossa 7ª vitamina incrível para circulação. A 6ª vitamina, eu já vou falar, mas antes, eu peço que você deixe o seu like, porque quando você dá o like, você faz com que esse vídeo chegue para outra pessoa. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quando você dá o like, você vai ajudar uma outra pessoa que você nem conhece a melhorar a circulação dela. Então, se você quiser ajudar uma outra pessoa a fazer com que ela melhore a circulação dela, se você quiser melhorar a saúde de outra pessoa, você dá o like. Se você
não quiser melhorar a saúde de outra pessoa, você não dá o like. Estamos combinados dessa forma? Então, ó, eu sei que você quer ajudar o outro. Então, ó, clica aí embaixo, deixa o like e vamos bater 15 mil likes nesse vídeo. Eu quero 15 mil likes nesse vídeo e eu conto com você. A nossa sexta vitamina é a vitamina B3, também conhecida como niacina, B de bola 3. E ela é uma vitamina que tem propriedades vasodilatadoras. Então, por que ela tem essas propriedades vasodilatadoras? Porque ela estimula a produção de óxido nítrico nas células endoteliais. Células endoteliais são as células que revestem os nossos vasos sanguíneos, a parede interna dos nossos vasos sanguíneos. Então, estimulando a produção de óxido nítrico nesse local, há o relaxamento das células musculares ao redor dos vasos sanguíneos. Além disso, a vitamina B3, ela também ativa receptores específicos das células musculares lisas dos vasos sanguíneos, desencadeando o que a gente chama de cascata de eventos intracelulares, que gera, em última análise, a vasodilatação, né? O vaso sanguíneo, ele fica mais dilatado, mais relaxado, com mais espaço para o sangue passar por dentro dele. E, consequentemente, há também uma redução da resistência vascular periférica, da resistência que os nossos vasos exercem para a passagem do sangue. E isso ocasiona uma redução da pressão arterial. Porque o que é a pressão arterial? Pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas artérias. Se a gente tem uma artéria mais relaxada, mais dilatada, uma artéria onde não há uma resistência vascular, onde os vasos não oferecem resistência para a passagem do sangue, o que acontece? A pressão exercida pelo sangue nas artérias é menor. E aí, o que vai acontecer? Quando você for lá, ó, medir a sua pressão também vai estar menor, ok? Quais são os problemas das doses elevadas da vitamina B de bola 3? Vermelhidão na pele, coceira e alguns problemas hepáticos. Quais são as fontes? Carnes magras, peixes, amendoim, cogumelos e também os grãos integrais. A quinta vitamina é a vitamina B de bola 6, B6, a piridoxina, que é fundamental na produção da hemoglobina, que é uma estrutura, que é uma substância que transporta o oxigênio pelo sangue. E aí, a deficiência de vitamina B6 gera um impacto negativo na produção da hemoglobina. E essa vitamina também é fundamental para a manutenção do sistema imunológico, para o metabolismo de proteínas, para o bom funcionamento do nosso sistema nervoso, e ela também ajuda a regular os níveis de homocisteína, que é um aminoácido associado ao risco aumentado de doenças cardiovasculares. Então, se a sua homocisteína estiver alta, as chances de você ter um problema cardiovascular é maior. E a vitamina B6, ela ajuda a manter controlado os níveis de homocisteína. As doses elevadas da vitamina B6 podem causar neuropatia periférica, causando dormência, formigamento, sensibilidade ao toque e também fraqueza muscular. E onde a gente encontra a vitamina B6? No frango, no peixe, no fígado, na banana, na batata, no espinafre e também nos grãos integrais. Nossa quarta vitamina é a vitamina B de bola 12, que também é necessária para a produção de glóbulos vermelhos saudáveis, essenciais para o transporte de oxigênio no nosso corpo. E aí, quando a pessoa tem pouca vitamina B12, o que acontece com ela? Ela tem um problema chamado anemia megaloblástica, que é quando os glóbulos vermelhos, as hemácias, ficam grandonas, ficam bem maiores, só que, por mais que elas fiquem maiores, isso não significa que elas ficam melhores, significa que elas ficam menos eficientes no transporte de oxigênio. A deficiência de vitamina B12 também pode causar neuropatia periférica e demência. Então, quando a gente vê uma pessoa que está com sinais e sintomas de demência, nós temos, obrigatoriamente, que dosar os níveis de vitamina B12 para avaliar se a causa daquela demência é a hipovitaminose B12, que é uma das causas, felizmente, reversíveis de demência. Então, quando a gente faz a reposição da vitamina B12, geralmente os sinais e sintomas regridem e a pessoa volta ao normal. Quais são as fontes de vitamina B12? São fontes animais, carnes vermelhas, aves, peixes, laticínios. Então, se você for vegetariano ou vegano, você obrigatoriamente tem que fazer a suplementação de vitamina B12, tá bom? Então, eu já peguei paciente aqui que é vegetariano
E aí, quando a gente fez o hemograma dele, ele estava com anemia megaloblástica. Então, ele estava com uma redução da contagem de hemácias e estava com o tamanho das hemácias grandão. Aí ele falou que era vegetariano, matamos a charada, iniciamos a reposição de B12 e hoje ele está 0 bala. Nossa terceira vitamina, mas antes, pessoal, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Então, só 10% dos nossos espectadores recorrentes estão inscritos no canal. Então, tenho certeza que muita gente que está me assistindo aqui agora, e talvez você que esteja me assistindo agora, talvez você não esteja inscrito no canal. Por que você não está inscrito? É porque você não gosta? Não sei se é por isso, porque você já assistiu vários vídeos. Será que você não sabe se inscrever? É só clicar aqui embaixo e inscrever-se. Será que você está com medo de alguma coisa acontecer se você se inscrever? Não! Ninguém vai te ligar, ninguém vai te ficar enchendo o seu saco no WhatsApp, ninguém vai encher a sua caixa de e-mail de mensagem, isso não vai acontecer. Ninguém vai querer te vender nada. Então, ó, se inscreve aqui e vem fazer parte da família do canal Dr. João, que vai ser uma honra ter você por aqui. E se você já é inscrito, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Você não sabe o quão feliz eu fico de ter você conosco. Muito obrigado, vocês que fazem esse canal aqui. Nossa terceira vitamina é a vitamina E, que ela age como antioxidante e aí protege as células dos danos causados pelos radicais livres. E por esse motivo ela também ajuda a manter a integridade dos vasos sanguíneos, prevenindo a formação de placas nas artérias, reduzindo o risco de aterosclerose, né, do acúmulo de colesterol nas artérias, e ela também tem um efeito anticoagulante moderado, evitando a formação dos coágulos sanguíneos. Melhora a dilatação vascular, mas, obviamente, também tem riscos. Então, em doses elevadas, pode causar hemorragia, náuseas e também pode interferir na absorção de outras vitaminas que sejam lipossolúveis, que sejam solúveis em gordura, como, por exemplo, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K. Então, as 4 vitaminas lipossolúveis são vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Por isso que a gente sempre fala para a pessoa tomar a vitamina D, por exemplo, após o almoço, porque costuma ser uma refeição mais gordurosa e aí vai ser melhor absorvida nesse período. Quais são as fontes de vitamina E? Castanhas, né? Aqui, ó. O que eu tenho sempre do meu lado? Uma castanha do Pará. Também como bastante castanha do caju. Vou até comer uma castanha do Pará aqui, ó, para vocês. Excelente opção, pessoal. Vou até fazer um vídeo depois sobre a castanha do Pará, porque a castanha do Pará é uma excelente opção para quem tem colesterol alto. Então, tem um estudo muito legal aqui do Brasil que mostrou que consumir uma castanha do Pará por dia já é suficiente para reduzir significativamente os níveis de colesterol. Vou comer aqui minha castanha. Então, castanhas, amêndoas, nozes, aspargos, espinafre, grão de bico, lentilha, tudo isso é rico em vitamina E. Um aviso, a vitamina E, na forma de suplemento, ela é muito mal absorvida. Então, ela preferencialmente deve ser consumida na nossa dieta, na nossa alimentação, ok? Segunda vitamina é a vitamina D, que por mais que ela tenha uma ação indireta, é uma ação positiva na nossa circulação. Primeiro, porque ela ajuda a regular a pressão arterial. Então, vários estudos já mostraram que pessoas deficientes de vitamina D têm maior risco de pressão alta, de hipertensão. Então, há até quem diga que uma das causas de pressão alta é justamente a deficiência de vitamina D. Além disso, essa vitamina também melhora a função endotelial, mantendo a elasticidade dos nossos vasos, que é fundamental para ele dilatar, contrair, de acordo com a nossa necessidade. A vitamina D também reduz o risco de doenças cardiovasculares. Então, quem tem baixos níveis de vitamina D tem maior risco de infarto e também de derrame, de AVC. Só que, obviamente, a gente não vai ficar se entupindo de vitamina D, porque doses elevadas podem causar a hipercalcemia, que é o aumento dos níveis de cálcio no sangue. Esse aumento dos níveis de cálcio podem causar vômitos, pode prejudicar os seus rins, pode prejudicar o seu coração, pode causar constipação. Então, o ideal é tomar ali na quantidade adequada, não exagerar. Doutor, qual é a quantidade? Pessoal, cada fonte diz uma coisa. O que eu, doutor João, recomendo para os meus pacientes, que a dose diária para uma pessoa que não está deficiente de vitamina D, deve tomar ali 2.000 unidades, tá bom? Essa é a minha recomendação. Entre 1.000 e 2.000 unidades por dia. Obviamente, se a pessoa estiver com a vitamina D muito baixa,
a gente vai fazer uma reposição. Então a gente pode fazer 10.000 unidades por 40 dias, a gente pode fazer 50.000 unidades por semana por 5 semanas, por 8 semanas, na verdade. Então existem várias formas da gente fazer essa reposição. Mas para uma pessoa que está tranquila, que está com os níveis adequados de vitamina D, 2.000 unidades por dia, para mim, é o ideal. Quais são as fontes de vitamina D na nossa dieta? A principal é a exposição ao sol. Então você tem que pegar sol, de preferência nos momentos mais quentes. Então ali, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Mas doutor, tô com medo de pegar sol e ficar com a cara enrugada e ficar cheio de pintinha na cara. Você não precisa pegar sol no rosto. Você pode botar suas pernas ali no sol, a vitamina D ela não escolhe onde ela vai ser sintetizada não, tá bom? Então se você colocar as pernas, se você colocar a barriga, se você colocar as costas, a vitamina D vai ser sintetizada. Não precisa colocar o rosto, eu até recomendo que você não coloque o rosto, tá bom? Porque essas áreas são mais sensíveis, são mais propensas ao aparecimento de alguma neoplasia, de algum câncer de pele, então é melhor utilizar as partes que não pegam tanto sol assim, como as pernas, as costas, o bumbum, a barriga. Então, ó, bota essas perninhas para jogo, que essas perninhas aí precisam pegar um sol para você ficar com a vitamina D daquele jeito. Quais são os alimentos que têm vitamina D? Os peixes gordurosos, como salmão, atum, sardinha, anchova e também a gema do ovo. Nossa primeira vitamina aqui, pessoal. Primeira vitamina que é a mais importante, obviamente, por isso que ela ficou por último, né? Como sempre aqui no nosso canal. E eu vou falar, mas por favor, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Vamos compartilhar saúde, vamos compartilhar amor. Então, em vez de compartilhar notícia ruim, em vez de compartilhar fofoca, em vez de compartilhar você falando mal do vizinho, falando mal de algum parente seu, da tua prima, da tua tia, da tua filha, compartilhe esse vídeo, compartilhe saúde, compartilhe amor. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então, pratique o amor hoje. Compartilhe esse vídeo e não compartilhe a energia ruim, porque já temos muitos problemas na nossa vida, já temos muitos problemas no nosso mundo, e não sejamos mais uma pessoa a piorar a situação. Sejamos um agente de mudança para o bem. E ó, por que não compartilhar esse vídeo, beleza? Nossa primeira vitamina é a vitamina C, que é essencial, indispensável, imprescindível para a produção de colágeno. O colágeno é uma proteína necessária para manter a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Além disso, a vitamina C é antioxidante, então ela combate os danos causados pelos radicais livres. Ela também é anti-inflamatória. O que a gente fala? Qual é a origem dos problemas de circulação? Estresse oxidativo e inflamação. Se a gente combate o estresse oxidativo e a inflamação, a gente também combate a má circulação. A vitamina C ela também reduz o risco de aterosclerose. E para você ter ideia da importância da vitamina C, a deficiência de vitamina C tem um nome, que é escorbuto. E o escorbuto nada mais é do que a fragilidade capilar, a fragilidade dos vasos sanguíneos, que começam a sangrar muito fácil. Né? Qual é a manifestação clássica do escorbuto? Da época das navegações, dos portugueses, que ficavam sem consumir vitamina C, a gengiva deles sangrava, por conta da fragilidade capilar, por conta da deficiência na produção de colágeno, que, uma vez deficiente, não é capaz de manter a integridade dos vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, estouram, começam a sangrar. A vitamina C também melhora a função endotelial, então ela contribui para o correto relaxamento e contração dos vasos, ajudando a controlar a pressão arterial e também a melhorar o fluxo de sangue. Obviamente, você não vai ficar se entupindo de vitamina C. Então, doses elevadas podem causar problemas gastrointestinais, formação de cálculos renais, e as melhores fontes são, definitivamente, as frutas cítricas. Quer saber a melhor fonte de vitamina C? Uma acerola. Então, se você comer 2, 3 acerolinhas ali, você já vai bater a sua meta de vitamina C por todo dia. É muito fácil consumir vitamina C. Não precisa suplementar vitamina C se você tiver uma alimentação boa, tá bom? Então, quais são as fontes? Frutas cítricas, morango, pimentão, kiwi, brócolis e espinafre. Mas e aí, pessoal? Nossa pergunta lá do início do vídeo. O que é melhor? Suplementar ou ter uma dieta variada, uma dieta saudável? O que você acha? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Eu quero saber de você. Qual é a sua opinião? É melhor suplementar a vitamina? É melhor tomar um multivitamínico?
Ou é melhor ter uma alimentação rica, uma alimentação variada, uma alimentação com muitas frutas, com muitas verduras, com grãos integrais, com carnes saudáveis, né, com proteínas saudáveis, com sementes oleaginosas, como a castanha do Pará, como a castanha de caju, como as nozes. O que você acha? Melhor suplementar ou melhor ter uma alimentação saudável? Escreve aí no chat, pessoal. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês estão pensando. Enquanto isso, vou dar uma passada aqui no... Ó, Ângela, espera, Ângela. Espera. A senhora fez uma pergunta. Espera. Sobre um assunto que não é o assunto do nosso vídeo, mas eu responderei a sua pergunta. Só vamos terminar primeiro a nossa live. Ao final da live eu respondo todas as perguntas aqui, tá bom? Então, pessoal, ó, a Ju Alves falou aqui de suplementar. O que você acha? Você acha que é melhor alimentação saudável ou suplementar? A Neiva falando de uma alimentação saudável. Quero ver o que o pessoal acha. O pessoal tá muito morto hoje. Acho que é quinta-feira, né? Final de semana chegando, dezembro chegando, a galera fica meio... Ah, tô com preguiça, não quero fazer mais nada. Vamos escrever aí, pessoal. Digita, digita. Maria Barbosa falando que acredita ser uma alimentação saudável. Pois é, pessoal. Realmente, né? O que é melhor? O melhor é a alimentação, definitivamente. Agora, se a pessoa está com alguma deficiência, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, uma deficiência de vitamina D, a gente não vai ficar entupindo a pessoa de carne ou ficar deixando a pessoa no sol 15 horas por dia, até porque nem tem sol 15 horas por dia, não. Então, se a pessoa estiver com deficiência, aí sim vale a pena a gente suplementar. Ou então, uma pessoa que seja vegana, que seja vegetariana, aí sim vale a pena a gente suplementar com a vitamina B12. Uma pessoa de mais idade, que tem algum problema ósseo, que tem algum problema de imunidade, alguma inflamação, vale a pena a gente suplementar com a vitamina D. Agora, vitamina B6, B3, vitamina C, vitamina K, se você tiver uma boa alimentação, essa suplementação não será necessária. Então, ó, tá com alguma deficiência, suplementação, junto da alimentação, sempre, sempre. A alimentação não vai mudar, você precisa ter alimentação. E o ideal é sempre consumir as vitaminas por meio da alimentação, né? Principalmente a vitamina E, que eu falei aqui da vitamina E, que ela não é bem absorvida quando é feita pela suplementação. Então, pessoal, essas vitaminas elas vão te ajudar sim a melhorar a sua circulação, mas não adianta você se iludir e pensar que você vai tomar, vai mandar manipular lá todas essas vitaminas, vai tomar uma cápsula por dia e aí o seu problema vai estar resolvido. E aí você não vai ter que fazer atividade física, você não vai ter que se esforçar para manter um peso saudável, não vai ter que ter uma dieta legal, uma dieta variada, uma dieta saudável. Então não adianta você achar que a solução da sua má circulação, das varizes e das dores nas pernas está em apenas tomar um comprimido com essas 7 vitaminas, porque isso não vai resolver o seu problema. Então, se você quiser melhorar a sua circulação, se você realmente quiser melhorar a sua circulação, o que você tem que fazer? Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer uma dieta saudável, você tem que manter um peso saudável, você tem que reduzir os fatores de risco da má circulação. Diabetes, pressão alta, colesterol alto, aterosclerose. Então, o cuidado, a abordagem ao paciente com má circulação não é apenas suplementar com vitaminas, não, é fazer atividade física, é não se estressar, é não fumar, não beber, manter um peso saudável, dormir bem, controlar a ansiedade, tudo isso é fundamental para melhorar a circulação, controlar a pressão alta, diabetes, colesterol, tudo isso é necessário. Então, ó, se você quiser controlar os fatores de risco, se você quiser melhorar a sua circulação de forma natural, se você quiser controlar diabetes, pressão alta, se você quiser parar de fumar, parar de beber, eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos. Então, olha, se você quiser ler o livro, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo, ok? Então, ó, tenho certeza que você vai gostar do livro, hein? Então, clica aí embaixo no primeiro link da descrição ou nos comentários e inicie. Leia o livro, coloque em prática e inicie a contagem regressiva para a sua saúde melhorar e também para a sua circulação melhorar consequentemente. Vamos para o nosso chat e eu vou responder primeiro a Ângela, porque ela está ansiosa aqui lá do Azerbaijão, hein, pessoal?
A Ângela veio de longe aqui para assistir a gente. Vamos ver a pergunta que ela fez aqui. Bom dia, doutor João. Uma pergunta. No Azerbaijão tem diabéticos? Ah, não. Claro, acho que a senhora não é do Azerbaijão, não. Você está perguntando se no Azerbaijão tem diabético. Não, claro que tem diabético. Tem diabético em todo lugar do mundo. Tem diabético aqui no condomínio, tem diabético em São Paulo, tem diabético na França, tem diabético em todos os lugares do mundo. Só não tem diabético onde não tem gente. Se tiver gente, tem diabético, tá? Então aí cerca de 10% da população mundial pode ser diabética, tá bom? Aqui no Brasil são 15 milhões, um pouquinho menos de 10%, mas a senhora pode ter certeza que tem diabético em tudo que é canto. Um abraço aqui para Selma Rodrigues, para Sueliane Araújo, para o Vicente Bielac, para a Rosana Sopão, que está dizendo aqui que está amando os meus vídeos. Obrigado, Rosana! Obrigado mesmo! Se está amando, compartilha, hein? Compartilha com o pessoal. Vai que tem mais pessoa que gosta também. A Rosana falando aqui que está com uma úlcera, já há 2 meses, estava comendo beterraba cozida, mas hoje fiz suco dela e tomei em jejum. Muito bom, Rosana. Depois me conta como é que ficou com a beterraba. Um abraço para Ana Perla Gonçalves da Silva, para Maria da Graça Scott de Laguna, Santa Catarina. Tem um carnaval bom em Laguna, hein? Carnaval de Laguna é famoso. Um abraço para Ana Maria de Catalão, Goiás, para Ana Perla de Santana do Cariri, para Maria Aparecida Moreira de Campinas, São Paulo, para Maria das Dores, para Edu Van Halen, que está falando que eu enrolo demais e que eu coloco títulos dos vídeos enganosos. Edu Van Halen, um beijo, meu amigo, para você. Muito obrigado pelo seu comentário, beleza? Acho que você acordou um pouco amargo hoje. 8h30 da manhã e você já tá jogando hate pras pessoas? O que tá acontecendo contigo, meu amigo? Sua vida tá difícil? Tá passando por alguma dificuldade? Ou você se sente bem tentando colocar os outros pra baixo? Sinceramente, infelizmente, dessa vez você não conseguiu. Então, ó, um beijo, um abraço pra você. Energias positivas, Edu Van Halen. Tamo junto, meu amigo. Um abraço para Rosângela Vitorino, de Terra Rica, Paraná. Para Cosmia Nascimento. Para a Ivonete da Costa, lá de Canoas. Já fui em Canoas. Um abraço também para a Cássia, que está sempre com a gente aqui, minha amiga Cássia. Um abraço para Maria do Carmo Manzoli, que está sempre aqui com a gente também. Para Maria Trevisan de Guarulhos, que também está todo dia aqui na live. A Ângela já respondi. Maria Gonçalves, de Ribeirão Preto. Também um abraço para o Raimundo, lá de Braslândia, Distrito Federal. Para a Gessilda Sampaio. Para a Sueli Jorge aqui do Rio, que está sempre com a gente. A Ângela falando que tem artrose no joelho esquerdo, mas hoje está com a direita dolorida por forçar para andar. Ângela, vamos tratar essa artrose aí, né? Vamos aumentar o consumo de alimentos anti-inflamatórios. Vamos reduzir o consumo de alimentos inflamatórios. A senhora está num peso legal ou a senhora está acima do peso? A senhora está comendo muito açúcar, muito biscoito, muito carboidrato refinado, muito arroz branco, muito pão? Isso aí pode estar contribuindo para a sua artrose. Um abraço para Adagobério Paulo Vasconcelos, de Água Linda, Goiás. Um abraço também para Sebastiana dos Santos, para Isilda Carvalho, para Tânia Lanes, lá de Cataguases, Minas Gerais, que já compartilhou o vídeo. E você, já compartilhou? Compartilhe saúde. Compartilhar saúde é um ato de amor. Um abraço para Selma Rodrigues, que a médica passou Xarelto. Xarelto realmente é um anticoagulante, né? Talvez ela tenha visto aí que a senhora estava com maior risco de trombose, estava com algum problema de circulação e receitou o medicamento. Um abraço para o Elmo Bechara, para Maria de Fátima Ferreira, para Ju Alves, para Neiva Freitas, Maria Barbosa, Cíntia Carvalho, para Rilma também, para Esperança, para Sandra Santos, Maria do Carmo Manzoli, já mandei, para a Tereza Pontes, doutor, qual a vitamina que mais rejuvenesce? Todas essas vão te ajudar a manter a sua saúde. Mas dessas aí, eu acredito que por conta da importância na produção de colágeno, a vitamina C seja a mais específica para o rejuvenescimento. Tanto que o pessoal coloca nos cremes, né? Nos óleos faciais. Então a vitamina C pode ser interessante aí para o teu objetivo. O Beto Albuquerque falando que a Coca-Cola faz bem. Sempre que estou com azia ou forte queimação, fico bom. Mas digo uso controlado, isso é um copo de 180 ml. Olha, Beto, existem várias outras coisas que podem tratar a azia e queimação. Quer um exemplo? Mastigar um cravo da Índia, tá? Eu posso te garantir que mastigar um cravo da Índia é muito mais saudável do que tomar o refrigerante. Um abraço para o Daniel Guilherme de Americana, que está sempre aqui com a gente. Para o Igor Gila. Para... Cadê? Para a Rosângela Vitorino. Para Sandra Santos... Falando aqui,
Aqui, ó, Rosângela Vitorino, manda um abraço aqui para Terra Rica, Paraná. Um abraço para todos de Terra Rica, no Paraná. Eu gosto muito do Paraná, adoro Curitiba, hein? Já fui para Curitiba algumas vezes, adorei a cidade. Cidade linda, limpa, com várias opções de lazer. Tem um parque lindo lá, que eu andei de caiaque, eu não lembro o nome do parque, né? Tem vários restaurantes legais também, então Curitiba é excelente. A Sandra, eu tenho varizes e está aparecendo muitas manchas roxas. Estou muito preocupada. O que fazer, doutor João? Sandra, se está aparecendo varizes, está aparecendo mancha roxa, a senhora tem que procurar o médico, tem que fazer um exame, né? Tem que investigar o que está acontecendo, o que mais que a senhora está sentindo. Então, assim, a minha recomendação é buscar o médico, ser atendida e investigar o que está acontecendo. Essa é a minha recomendação. É a única recomendação que eu posso fazer, tá bom? Um abraço para a Sueli Borges, de Caldas Novas. Caldas Novas é top, hein? Caldas Novas, eu fui quando era criança, devia ter 4 anos em Caldas Novas, que tem as águas termais, naturais, né? Então as piscinas lá dos hotéis, é tudo quentinho. Caldas Novas é muito legal. Ó, Sandra falando que tá seguindo as recomendações sobre os sucos e chás, estou fazendo caminhada. Excelente, Sandra, muito bom. A Ângela falando que não come açúcar, não come gordura, não toma refrigerante. Como todas as verduras que falou, como muitas lentilhas. Muito bom, Ângela. Excelente. Então, será que esse seu problema na articulação é uma fraqueza muscular? Né? Pode ser. Então, um dos tratamentos da artrose, principalmente artrose de joelho, é justamente fazer o fortalecimento da musculatura do quadríceps. Porque quando a nossa musculatura está boa, essa musculatura ajuda a sustentar a articulação e divide com a articulação a responsabilidade pelo movimento, tá bom? Então, a senhora tem que fazer um fortalecimento dessa musculatura do quadríceps, provavelmente, tá? Um abraço para Rosimeire Conceição, para Maria Neuza, já falei, que tá tomando Daflon todo dia. Rosângela já falou que nunca foi na capital, mas ó, um dia vai, Rosângela, que você vai gostar. Um abraço para José Amorim de Souza, perguntando, bom dia, Natal, Rio Grande do Norte, insuficiência venosa tem tratamento com cura? Olha, José, essa questão de cura e de tratamento na medicina, ela é capciosa, né? Isso aí depende da interpretação de cada um. Então, assim, insuficiência venosa, obviamente, dependendo do nível, talvez ela não seja reversível. Talvez a pessoa não consiga retornar ao estágio que ela estava antes de desenvolver a doença. Então, nesse caso, se a gente não conseguir eliminar o problema de vez, aí não dá pra gente considerar que o problema está curado. Agora, tratamento, isso vai ter. Prevenção, isso vai ter. Impedir que o problema evolua, isso vai ter. Então, cura, talvez seja uma palavra muito forte, mas controle, tratamento, prevenção, evitar evolução, tudo isso é perfeitamente possível, seguindo um estilo de vida saudável e também seguindo as orientações do seu médico em relação à insuficiência venosa. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, eu adoro fazer isso aqui, eu amo o meu trabalho, eu sou grato por isso, por essa troca que a gente tem, por essa conversa todos os dias que a gente tem, e eu espero que você goste desse conteúdo, eu espero que você aproveite esse conteúdo e que ele seja útil para você. E é um aviso que eu sempre dou aqui também, pessoal, não adianta você ficar me assistindo e não colocar em prática. Então, se eu falo que fazer atividade física é bom, se eu falo que comer um alimento determinado é bom, não adianta você só saber dessa informação. Não adianta você pegar essa informação e guardar aqui na sua biblioteca de informações, de coisas que você sabe. Não! Você tem que colocar em prática. Só assim, só executando, só colocando em prática que a sua saúde vai melhorar. Por isso que eu falo, lê o meu livro? Beleza. Eu quero que você leia o meu livro. Mas além de ler o meu livro, não adianta só ler, você tem que ler o livro e colocar o que está escrito no livro em prática, porque senão não vai adiantar nada. Beleza? Pessoal, continue aqui no canal, não saia, porque eu separei 2 vídeos para você que está querendo melhorar a sua circulação. Quer ver? Esse aqui, sobre uma bebida que vai ajudar a desobstruir as suas artérias, e esse aqui sobre frutas muito boas também para combater a má circulação. Um grande abraço para você e para sua família. Tudo de bom, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. E tchau, tchau, pessoal!